Você tá no ginásio do Koga e hoje eu vou te ensinar a como não ser desqualificado por burrice num torneio. E eu sou o Koga, jogador de Pokémon, professor Pokémon, né, juiz com experiência em regionais, international. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu optei exatamente por esse vídeo por entender que grande parte da comunidade não entende direito o que acontece nos torneios, qual a importância disso para você ter um torneio bem organizado. E 90% das pessoas não gostam de ler livro de regra. Então, já que ninguém lê, eu vou explicar aqui para vocês, que fica mais fácil. Beleza? Antes de começar a explicar, eu só queria falar um pouquinho mais do canal. É o primeiro vídeo, então minha ideia é trazer um conteúdo sobre VGC, mas não necessariamente somente gameplays, né? Eu quero trazer também conteúdos a respeito do cenário VGC, experiência em torneios, enfim. Tudo que eu achar que seja interessante e útil para você que está começando agora ou que já é experiente, mas ainda tem dúvidas e na hora ali do torneio, na hora do nervosismo, não sabe como agir, beleza? Esse documento aqui é o livro de regras do videogame, ele é um documento público e depois eu vou deixar na descrição o link para você acessar esse documento e ler com calma. Ele só tem disponibilizado em inglês e frequentemente ele passa por atualizações. Como vocês podem ver, a última atualização aqui foi dia 1º de maio, tá? Mas eu vou tentar fazer esse vídeo com no máximo 30 minutos, eu vou só para as partes críticas de fato, onde vocês têm ali aqui o sumário, né? Mas é importante destacar que... E aí, pessoal, sendo bem sincero, eu vou praticamente começar aqui do tópico número 3, que é o Match Play, mas tem algumas coisas aqui no início que eu acho importante deixar claro para vocês. Primeiro ponto, se tratando aqui de competições, né, você não pode ter pokémons apelidados com o nome de outros pokémons e não podem ter dois pokémons com o mesmo National Pokédex Number, ou seja, o mesmo número na National Dex. Exemplo, você não pode utilizar no mesmo time a Ursaluna regular e a Ursaluna Blood Moon, ambas têm o mesmo número no Pokédex. Ao mesmo tempo que você não poderia ter uma Ursaluna com o nick de Pelipper, por exemplo. Isso daí pode acarretar em infrações e aí você é penalizado por conta disso, tá? Bom, Team List, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é que nós temos dois tipos de torneios, tá? Os Locals, que são os Challenges e Cups organizados por lojas, e os Majors, que são regionais, Special Events e International. Qual a diferença entre eles? Nos Locals você é obrigado a levar sua própria lista, e aí você precisa levar duas listas. A Open Team List, que é com as informações básicas que você vai trocar com o seu oponente durante a batalha, e destrocar no final dela. E a Staff List, que nada mais é do que a Open List acrescido do level do seu Pokémon e os status dele. Então, por exemplo, se você tiver um Koraidon level 84, você vai preencher lá level 84, ataque tal, o número do ataque que está lá no summary. Ah, Koga, eu tenho aqui um Zacian. E o Zacian, quando ele muda de forma, o Iron Head dele vira Behemoth Blade. O que eu coloco na Team List? Você pode colocar somente o Iron Head ou Iron Head barra Behemoth Blade. Por que isso? Porque na hora da checagem, o seu time vai ser checado fora da batalha. Então você tem que fazer com que o que vai ser checado é o que está no seu jogo, tá? Você pode colocar essa barra Behemoth Blade para já deixar claro para o seu adversário também que esse ataque, né, quando ele tem o determinado item equipado, no caso da Zacian Rusted Sword, se transforma em Behemoth Blade. Na dúvida, deixa exatamente como está no summary. Vai no menu, aperta X, check Pokémon, vê o summary. Deixa do jeito que está lá, tá? Então, se for, por exemplo, Zamazenta, ao invés de você colocar o Crowned, você coloca o Hero, que é só Fighting puro. Não tem problema, é assim que deve ser preenchido, tá? Não deixa para fazer em cima da hora, não faça assim que você chega no torneio, porque aumenta a chance de você errar.
Eu vou deixar também na descrição links úteis para você gerar uma lista, você checa, faz em casa com calma, na véspera, checa, faz o double check, manda para um amigo que não vai no torneio ou que vai e você confia, para ele checar também, para ter certeza que está tudo certo. Evite problema para você mesmo, tá bom? Ponto importante, você precisa colocar formas, o nome da forma, caso essa forma alternativa gere alguma mudança, seja de tipo, status, habilidade, move pool, peso ou qualquer outra estatística que seja relevante para a batalha. Até mesmo Dandan Parse, se você quer usar ele com 2 ou 3 segmentos, você tem que colocar essa distinção. Tox Triste, Oricório, Indidi, Miaustic. Mas, por exemplo, Gastrodon, Salisbuck e Alcremie você não precisa, porque é puramente estético, tá? Mas ainda assim é recomendável que você coloque para não ter risco, tá? Bom, como preencher a lista, tá? Você vai colocar ali a espécie do Pokémon, a habilidade, held item, né, o item que ele está segurando, se ele estiver segurando um item, porque também não é obrigatório. Todos os ataques que ele sabe, o Teratype dele, e aí aqui entra a diferença da Staff List para Open Team List. Esses 2 pontos aqui, o level e o all status, só vai em uma das listas, que é o que vai ser entregue para os juízes. Pro oponente não vai essas informações, tá? Bom, outro ponto importante, você é responsável pelo seu console e pelo seu jogo. Então tenha certeza que o seu console está na versão mais atualizada, que o seu jogo está na versão mais atualizada. Isso também pode dar problema caso não esteja na versão mais nova. Por enquanto, o Switch 2 não é permitido. A gente está gravando esse vídeo no final de maio. O Nintendo Switch 2 ainda não foi lançado e até o presente momento ele não é permitido. Pode ser que para o Mundial ele seja liberado. Para todos os outros torneios da atual temporada, ele não é permitido, seja Challenge Cup ou Nike, que são os 3 torneios que faltam. Mas qualquer informação que sair, eu vou trazer aqui e também vai ser publicado, amplamente publicado, tá bom? Controles, Joy-Cons, Pro Controllers e fones de ouvido, tudo deve ser conectado por fio. Os Joy-Cons devem estar conectados no Nintendo Switch durante toda a duração da partida. O Pro Controller deve estar conectado no cabo por toda a duração da partida. Não deixe o Pro Controller escondido embaixo da mesa, tá? Deixe ele em cima da mesa. E fone de ouvido sem microfone, tá bom? Notas. Eu posso fazer anotação durante a partida? Pode, mas você tem algumas regras a respeito de anotação. Primeiro, você pode anotar várias informações que você julgar necessário, desde o Team Preview até o final do jogo, desde que a folha comece o round em branco. Não importa se a folha tem linha, quadriculada ou limpa, mas que esteja em branco. Você não pode ter nada impresso, nenhuma informação, por exemplo, como type chart, você não pode ter nada disso. E você não pode consultar anotações anteriores, tá? E para os supersticiosos, você pode ter ali uma pelúcia, um amuleto de sorte no espaço da sua mesa, desde que também, né, não atrapalhe ali o seu oponente. Comida e bebida não são permitidas, você pode deixar uma garrafa d'água embaixo da mesa. Durante o jogo ali, deu sede, pega, bebe, fecha e deixa debaixo da mesa, tá bom? Bom, o jogo é jogado em melhor de 3, a gente já sabe disso. Mas, infelizmente, tem a questão da partida cair, né, da batalha ali se desconectar. Nesse caso, é muito importante que você conheça essa tabela que está aqui na página 14. É o 3.4.4 Double Game Freeze. Ou seja, quando acontece uma situação de jogo que é irreversível, um juiz ele tem que ser chamado, no caso os 2 jogadores levantam a mão, chama o juiz, explica a situação, e o resultado da partida é definido de acordo com a seguinte tabela. Ambos os jogadores têm todos os pokémons vivos. Isso inclui durante o Team Preview, tá? Qual que é a resolução da partida? É um jogo nulo. Esse jogo não conta, ele não aconteceu, ele é reiniciado, né? Ele vai desde o início ali do Team Preview e não necessariamente você tem que fazer os mesmos movimentos. Na verdade, não fala para você fazer os mesmos moves, porque a gente sabe que tem o fator sorte, pode ter um crítico, pode ter ali um status que não é possível de ser reproduzido sempre. Então, é um jogo nulo e você reinicia, ele não conta para sua melhor de 3.
Se for 4-3, 4-2, 3-3, é empate. É o único jeito que tem aqui de empatar. 4-1 é vitória para o competidor que tem os 4 pokémons, tá? E a segunda parte dessa tabela vem aqui, ó. 3-2, 2-2, 2-1 e 1-1, empate. E se for 3-1, vitória para o jogador que tem 3 pokémons. Vou tentar fazer esse vídeo com 30 minutos, hein? Apesar da importância, acho que dá pra gente comprimir isso daqui em meia horinha. Ou seja, começou a partida, 4-4, caiu, aquele jogo não conta. Porém, mesmo que ambos os jogadores saibam da resolução, saibam da regra, chamem o juiz sempre. Não tomem nenhuma decisão sozinha. O juiz ele não tá ali para te punir. Ele tá ali para garantir que a sua experiência vai ser a melhor possível dentro das regras. Então, não adianta você tomar uma decisão por conta própria e depois acontecer qualquer coisa e você chamar o juiz. Chame assim que aconteça. Não deixe para depois, porque depois de dar algum problema você vai ser prejudicado. E aí, infelizmente, não tem o que fazer, porque você decidiu tomar a decisão sozinho. O juiz, ele tá ali para isso. Então, chame ele. 4-4. Aquele jogo não conta, mas chama o juiz, explica a situação e ele vai falar isso. 4-1 e 3-1, ou seja, se o seu oponente só tem um Pokémon e você tem 3 ou 4, você ganha aquele jogo. Todos os outros placares, empate, tá? Outro ponto que nós temos aqui, Team Check. Isso daqui também dá muita confusão, tá? O Team Check, ele é dividido em duas partes. O Team List Check e o Legality Check. O que é o Team List Check? O staff, né, o juiz vai lá, vai pegar a sua folha e vai ver se está de acordo com o que está no seu switch. Beleza. E o que é o Legality Check? Ele também passa por duas etapas. O Electronic Team Check e o Manual Team Check. Na verdade, 3. Tem o Rental Team ID Check também. Mas o que significa cada um desses? Electronic Team Check, tá? Ele é composto de... O staff vai pedir o seu console, ele vai para uma salinha, vai fazer a checagem no Battle Stadium. O que é essa checagem? Ele vai entrar no Battle Stadium, conectar na internet, vai numa Casual Battle, é aquela que não conta ponto para ranqueada, e quando ele selecionar o seu time, vai ver se ele consegue buscar por um adversário na internet. Se aparecer a mensagem Searching for an opposing trainer, significa que o seu time está ok, passou. Ele vai ali colocar no modo sleep, vai desconectar da busca e aí seu time passou. Se não, vai aparecer uma mensagem falando que algum Pokémon não é permitido participar. E aí você pode ter alguma infração sendo aplicada apropriadamente, tá? Tá na dúvida, pegou algum Pokémon emprestado, não tem certeza, faz isso um dia antes em casa. Isso é um cheque que você pode fazer e já ficar prevenido. Vai ali no Casual Battle, papum, foi, passou, beleza, tranquilo. Manual Team Check. Além do Electronic Team Check, tem uma checagem manual que pode encontrar alguma coisa, alguma situação que não é pega pelo Electronic Team Check. E aí tem o apêndice A aqui do Manual Team Check, que nós vamos chegar lá no final. E o Rental Team ID Check. O que é esse Rental Team ID Check? Alguns torneios podem exigir que você faça o upload do seu rental, né? O time que você está utilizando, você upa ali e passa o ID dele para o staff. E ele vai garantir que aquele ID, aquele time, né, do rental, está de acordo com a lista. Lembrando que a responsabilidade sua de tudo, né? Do seu cartucho, do seu console e do seu time. Inclusive, se o seu console, por exemplo, acaba a bateria no meio do torneio, no meio de uma luta, você perde aquele jogo. Mas nós vamos falar disso pra frente. 4.3. Isso daqui... eu já vi muita gente se complicar por causa disso. Pokémons manipulados ilegalmente, tá? Infelizmente, nós temos ali alguns dispositivos que podem modificar e criar itens e Pokémons, modificar o seu save, e isso é expressamente proibido. Jogadores que são, né, encontrados com Pokémons ou itens ilegais, manipulados ilegalmente, eles podem ser desqualificados do torneio, independente se aquele Pokémon ou item pertence àquele jogador
ou foi trocado por alguém, tá? E aí entra aqui no ponto número 5, que é o mais complexo aqui do livro de regras, que são as penalidades ou penalizações. Vamos chamar de penalidade. Tem um termo correto, tá, pessoal? Penalidades e penalizações. Eu acho que é penalização. Vou chamar de pênalti. Pronto. Bom, quais os tipos de pênaltis que nós temos? Cautions, warnings e os pênaltis que envolvem game loss, né? Que isso pode se transformar até em disqualification, em DQ. E aí nós vamos entender o que é cada um dentro aqui do livro de regras. Primeiro ponto é, todo juiz que vai aplicar algum pênalti, ele faz de um modo seguro, que não gere constrangimento para a experiência do jogador e nem para aquela pessoa. Então, ela é feita de um modo discreto, polido e longe de todo mundo, tá? Esse pênalti, ele é explicado para o jogador o que aconteceu, como que ele infringiu a regra, né? E ele tem o direito de apelar para o head judge caso ele não esteja de acordo. Mas a palavra do head judge ali é final, então ele pode apelar, mas não significa que ele vai ter ali o apelo atendido, tá? Importante destacar, tá, pessoal? Torneios de Tier 1, são os Locals, Challenge Cup, eles têm um peso menor do que os de Tier 2, que são os Majors. Regional, Especial e International. Por quê? Porque também são utilizados esses torneios para você ensinar o jogador até mesmo a como se portar nesse tipo de evento. Bom, os Cautions é só aquela chamadinha de atenção. Elas não precisam ser reportadas. Mas todas as infrações de warning para cima precisam ser reportadas. E aí na hora de reportar, aqui tem, né, o que o professor, né, o juiz, ele precisa para reportar. O que ele precisa colocar aqui como informação. O disqualification, o DQ, é responsabilidade do head judge, tá? Então nenhum juiz pode te dar DQ desde que ele tem que ser um head judge para te dar esse DQ. Ou assistant head judge. Tipos dessas infrações. Caution é aquela mais básica, tá? Basicamente o juiz vai chegar, ou o organizador do torneio vai chegar para você e falar, ó, não faz mais isso não, hein? Isso daí não pode fazer, evita aí que senão pode dar problema. Ponto. O warning é muito similar ao caution. Qual que é a diferença? A diferença é que o warning ele tem que ser reportado porque quando a pessoa ela infringe novamente, né, ela é reinfratora, essa penalidade ela pode ser escalada. Então, o caution ele pode virar um warning. O warning pode virar um game loss, tá? E aí o game loss nada mais é do que você perdeu aquele jogo ou perdeu o próximo jogo. O game loss ele pode ser aplicado em dois momentos, tá? Durante um jogo, durante um round ou após um round. Se ele é aplicado durante um round, aquele jogo, né, ou o próximo jogo resulta ali num game loss. E se ele é aplicado depois de completar ali a melhor de 3, o game loss é aplicado na primeira partida do próximo round, tá? Existem casos de erros que ambos os jogadores podem tomar game loss. Isso pode acontecer também, né? Então nós vamos ver ali os exemplos. Só que se os dois jogadores recebem game loss, não é empate, tá? O jogo fica sem vencedor. É muito diferente do que ter um empate. Bom, a desqualificação é o mais grave de todos, o DQ, né? Que é quando você comete um erro de um nível que você é removido do torneio. Essa remoção do torneio, ela é feita de modo que os jogadores eles perdem o direito de receber qualquer tipo de recompensa, seja pontos, premiação em dinheiro ou premiação em box, tá? E dependendo do comportamento da pessoa, ela pode até mesmo ser convidada a se retirar do torneio. Então é muito importante ficar atento com isso. Se o DQ ocorre
durante um jogo, aquele competidor, ele é marcado, né, como o perdedor daquele round e depois ele é dropado do torneio. Se foi depois que terminou o jogo, ele é só dropado do torneio. Agora vamos lá, tipos de infrações. Nós já sabemos os tipos de penalizações. Agora, quais as infrações? Aqui é muito interessante e aí eu recomendo que todo mundo depois leia com calma. E aí, leu com calma, tá com dúvida, deixa aqui no comentário, pergunta pra mim, Koga, eu li aqui, página tal, não entendi. E eu respondo, não tem problema. Mas leiam porque é muito importante, tá? Erro de gameplay. Essa infração normalmente é algum erro feito durante o jogo. E esses erros eles podem ter um pequeno impacto no jogo ou fazer o jogo ali de uma maneira irreversível. Aí tem os níveis. Todo tipo de erro aqui, ele tem níveis, tá? Normalmente é Minor, Major e Severe. Minor é o mais tranquilo, mais leve, Major é um pouco mais complicado e Severe é o mais alto de todos. Como eu falei, cada pênalti ele pode ser escalado ou desescalado de acordo com a tier do torneio e a categoria dos jogadores. Por exemplo, eu não posso cobrar de uma criança de 10 anos que joga pela categoria júnior o mesmo nível de entendimento de regra de um marmanjo de 30 anos, tá? Então, tem esse ponto aí também. Quando é um minor, quais são os pênaltis recomendados? Para torneios menores, né? Tier 1, caution, se ele repetir o warning e se ele repetir game loss. E para um torneio de Tier 2 já começa no warning e depois vira game loss. Exemplos de erros de gameplay. Um delay no jogo, né? Aquela congelada ali no jogo, que seja corrigível, né? Ou seja, você meio que força ali o jogo a dar um lag, um delay, mas que não atrapalhe o jogo, tá? E Major, game loss, pode ser a remoção do game card, e aí também para Majors, né? Você tem, para torneios de Tier 2, vamos chamar assim que é mais fácil. Você tem ali também tirar o switch da dock, mesmo que sem querer, acabar a bateria do switch, por isso que é importante, na véspera do torneio, deixe o seu console carregado. Leve o carregador com você, porque também você é responsável para manter ele carregado durante o torneio, tá? E depois disso, o próximo vídeo vai ser um vídeo falando sobre comportamento dos jogadores em torneios. Então aí eu vou explicar qual que é o procedimento, como que você deve fazer, etc. Mas remover o cartão de jogo ou o switch da dock, acabar a bateria, entrar num frozen game state que não seja corrigível, e aí, se os dois competidores têm essa experiência, por exemplo, o jogo caiu e não é claro a culpa de quem, é resolvido naquela tabelinha que eu apresentei para vocês lá, que tem se empata ou se um jogador vence, tá? E tentar ver a tela do oponente para ter qualquer tipo de vantagem. Atenção! Você está vendo uma pessoa ali tentando ver a tela do oponente para ter vantagem, isso começa com um game loss, e se essa pessoa continuar, ela pode ser desqualificada. E aí, aqui é importante destacar também, tá, pessoal? Não é só ver a tela do oponente durante o jogo, não. Você pode ficar de olho na tela do coleguinha do lado, porque depois ele pode ser o seu oponente. E aí, se você ter essa informação, é um ganho de vantagem. Então, fiquem atentos com isso, tá? Principalmente em torneios grandes. Erro de time. Esse erro de time é o que eu vejo de mais comum, tá? Que nada mais é do que ali erro de lista. O famoso erro de lista. Sabe quando você vai para um torneio e preenche a lista em cima da hora, faltando 10 minutos, porque teve a semana toda e aí preferiu não preencher a lista com antecedência e faz em cima da hora? Já fica a minha recomendação. Faz a lista um dia antes. Ah, mas eu não tenho impressora em casa. Pega um papel, escreve. Não tem problema. Desde que seja com letra legível, né? Em casos de torneios Tier 2, eles vão imprimir a sua lista, então não precisa preocupar com isso. Mas em torneios de Tier 1, já leva de casa. Lembrando que
também é responsabilidade sua cuidar dessa lista. Então, se ela rasgar, se você perder, isso tudo pode ter consequências aqui, tá? E aqui vamos bem devagar, porque aqui é mais complexo do que o tópico anterior. Primeiro, o warning. Quando o erro é do tipo minor. O que é um erro do tipo minor? É quando o Pokémon ou o item, a informação do Battle Team não está de acordo com a lista, mas resulta em nenhuma vantagem competitiva. Ou seja, a lista ela está imprecisa ou o time está impreciso, né? Mas outra informação na lista deixa claro a diferença. Exemplo 1 que nós temos. Você foi lá na pressa e escreveu na lista somente Rotom, sendo que você está usando o Hit Rotom. Só que na hora de escrever os moves, você colocou Overhit, que é um ataque exclusivo da forma Hit. Então, quando a pessoa vê Rotom, beleza, tem várias formas, você deveria listar. Mas ela viu que tem Overhit, ela vai saber que é o Hit Rotom. Isso daqui, ó, é um warning, tá? Exemplo 2. Na sua lista tá Miau, só que no seu time tá o Miau de Galar. E o Miau de Galar, ele tem a habilidade exclusiva Tough Claws. E se na lista tiver Tough Claws, você já sabe que é o Miau de Galar, tá? Outro exemplo de que resulta em nenhuma vantagem competitiva. Você listou um Pokémon segurando Power Anklet, mas na verdade ele está segurando Power Bracer. Ah, são itens diferentes. Sim, mas eles têm o mesmo efeito, que é cortar a defesa pela metade. A Speed pela metade, perdão. Corta a Speed pela metade. Então isso não resulta em vantagem competitiva, tá? Exemplos mais simples aqui. Eu tenho um Pokémon com Mystic Water na lista e no jogo ele está com Splash Plate. É o mesmo efeito do item. Aumenta em 20% o poder dos ataques do tipo água. Então isso seria um warning, tá? Se um Pokémon no seu time tem o apelido de outro Pokémon. Então você tá lá com o seu time, você tem um Charizard e colocou o apelido dele de Blastoise para ser o engraçadão. Isso pode te dar um warning. E aí, olha a gravidade que isso chega. Se você pode mudar o nick desse Pokémon, beleza, você vai lá e troca antes do próximo jogo. Se você não pode mudar, aquele Pokémon ele tem que ser removido do seu time pelo resto do campeonato. Então, não faça gracinha. E além de ter esse nick, né, de outro Pokémon, tem outros nicks também que não podem. Esses nicks, eles ferem ali o espírito do jogo. Basicamente é o seguinte: palavras obscenas, palavras proibidas, qualquer coisa que seja ali contra o bom senso. Eu já vi muita gente vir me perguntar: Koga, eu posso colocar meu Pokémon com um apelido tal? E a melhor resposta para esse tipo de pergunta é: se você tem dúvida, é melhor não. Porque se você não tivesse dúvida, você saberia que está tranquilo, tá? Outro problema que gera o warning: o seu time e a lista estão de acordo, mas o Rental ID está errado. Pra galerinha que gosta de mudar o time aí em cima da hora, na sexta à noite antes do torneio ou na quinta à noite antes do torneio, tenham certeza de que você atualizou o seu ID nos torneios que pedem ID, tá bom? Quando acontece isso, o jogador tem que dar o Rental Team ID correto para o juiz antes da próxima partida. Nós vamos passar um pouquinho só de 30 minutos, mas eu acho que vai valer a pena. E aí entra o Major, que é o Game Loss, tá? Aqui já costuma ter aquela situação de que tem uma vantagem competitiva, né? Nesses casos, o pênalti, né, ele tem que ser ali aplicado. E se você tiver menos do que 4 Pokémons para usar no seu time, isso vai ser escalado para Severe. E aí vocês vão ver que gera DQ. Então, assim, a gente vê muito relato em rede social de jogador que toma DQ e fica revoltado.
às vezes a pessoa conta ali a visão dela, mas não necessariamente é o que aconteceu. Então já fica com o pé atrás quando você vê a pessoa reclamando, porque o de que pode acontecer simplesmente porque aquela pessoa não tinha pelo menos 4 pokémons usáveis no time. Ou seja, ela tomou, por exemplo, 3 infrações e perdeu o Pokémon. Quer um exemplo muito idiota, mas que pode acontecer? Vamos voltar aqui, ó. Eu tenho um Charizard com o nome de Blastoise, eu tenho um Typhlosion com o nome de Feraligatr, e eu tenho um Samurott com o nome de Lilligant. E eu não posso mudar o nick. Eu perco esses 3 pokémons. Se eu perco esses 3, eu não tenho um número mínimo de pokémons para participar de um torneio, que são 4. Então eu sou desqualificado. Olha só, colocar apelido pode gerar uma desqualificação. Então fica muito atento quando acontece esse tipo de coisa em rede social, tá? Mas vamos lá. Se o competidor, ele pode... Aqui, ó. Se o Pokémon tipo Tera, Move, Ability ou item que ele está segurando descrito na lista está imediatamente apto à mudança, o competidor pode ter a oportunidade de adicionar o correto no time dele. Exemplo, a minha lista tá Choice Band, o meu Pokémon tá com Choice Scarf. Se eu tenho Choice Band na minha bag, eu tenho essa oportunidade de colocar o item correto e continuar minha partida. Se eu não posso corrigir, aquele Pokémon tem que ser removido e não pode ser substituído. Então, nesse mesmo exemplo, na minha lista tá Choice Band, no Pokémon tá Choice Scarf, e eu não tenho Choice Band na minha bag, eu tenho que remover aquele Pokémon. Ou então tá Tera Normal e na verdade é Tera Stellar, e eu não tenho Tera Shard para mudar, eu não posso substituir. E eu perco aquele Pokémon. Erros de nível Major podem incluir quando um Pokémon ou um item no time não está de acordo com a lista e resulta em vantagem competitiva, tá? E quando fala vantagem competitiva, não é necessariamente do tipo, nossa, vou ganhar o jogo só por causa disso. Não, uma vantagem competitiva pode ser uma imprecisão que faz o oponente ter dúvida ou pensar alguma coisa assim do tipo. Então, por exemplo, naquele mesmo caso ali do Rotom, né, que nós apresentamos agora há pouco, o Rotom tá listado, só que no time tá o Wash Rotom. E eu não consigo identificar que é o Wash só vendo o moveset. Ou seja, imagina que eu tenho um Wash Rotom sem Hydro Pump. Poderia ser qualquer Rotom. Então eu tenho que especificar. Nesse caso, gerou uma dúvida. Por quê? Porque quem garante que é o Wash Rotom ou se é o Rotom? Quem garante que o cara não mudou ali de última hora? Então eu posso ter essa dúvida. No caso do Rotom ainda é até mais fácil por conta do ícone ali do Pokémon, né? Mas e quando não é? E quando não tem isso? Então é um ponto ali, pegar um exemplo, né? O Landorus. O Landorus Incarnate e o Landorus Tyrian, eles compartilham uma mesma habilidade. Só que a base stats é completamente diferente. Então não fica preciso ali. Outro ponto do Miau, né? Agora tá Miau na sua lista, sendo que na verdade é o Galarian Miau no seu time, mas o campo de habilidade que poderia identificar qual o Miau que é, tá em branco. Isso também é game loss, tá? Outro ponto é quando você faz ali a comparação entre o time, a lista e o Rental ID. E nesse caso, a inconsistência ela tem que ser corrigida de modo que ela esteja de acordo com as outras duas informações. Por exemplo, o time e o ID estão de acordo, mas a lista não. Você tem que corrigir a lista. O time e o ID... a lista e o ID estão de acordo, mas o time não. Você tem que corrigir o time. E o time e a lista e o ID não estão de acordo. Então você tem que remover essas inconsistências pelo resto do torneio, tá? Outras possibilidades. Você foi preencher correndo.
colocou só Thunder, e na verdade é Thunder Wave. Você errou o ataque ou tá incompleto. Já vi muita gente colocando, por exemplo, eu vou preencher ali no Arcanine, que é uma plataforma, né, onde você cadastra seu time em alguns Majors. Aí você coloca Aqua, esperando um Aqua Jet, e aí coloca um Aqua Ring. Ou então você coloca Jet, esperando um Aqua Jet, e aí vem Jet Punch. Isso pode gerar também esse tipo de erro de preenchimento. E se um status não está listado ou listado incorretamente, mesmo que ele seja impossível de obter, né? Então, você vai importar o seu time do Showdown, por exemplo, fica atento para não ter nenhum status listado incorretamente. Se um Pokémon ele aparece na seção do apêndice de checagem, que é o que nós vamos ver depois, se o Pokémon... Nossa, isso daqui é importantíssimo, tá, galera? E já aconteceu em Major, em batalha de Stream. Um Pokémon do time do competidor tem nick OT, que é o nome do treinador, ou qualquer outro atributo que deliberadamente faz referência a algo que vai contra o espírito do jogo. Tá? Principalmente aí utilizar de métodos ilegais para ter o Pokémon. Isso tudo aqui gera um game loss, e aí como eu falei, o Pokémon é hackeado, o cara toma um game loss e perde aquele Pokémon. E aí, mas eu já vi relato de jogador que tomou DQ porque tava com o bicho hackeado. Sim, entra aqui no Severe, que é a desqualificação. O competidor tem menos Pokémons usáveis remanescentes do que o mínimo permitido depois de receber penalidades anteriores. Ou seja, o cara tomou DQ perdão, e falou que eu tomei DQ porque eu estava com um Pokémon hackeado. Se ele tomou DQ porque ele estava com um Pokémon hackeado, pode ter certeza que teve outras penalidades sendo aplicadas. Porque ele perderia aquele Pokémon. Ele precisa perder 3 Pokémons para tomar DQ. Tá? Outra coisa, o Pokémon aparece na seção 2 do apêndice de checagem. Nós vamos ver na sequência também, eu vou voltar aqui. E terceiro, qualquer indicador via ferramentas oficiais que um Pokémon foi ilegalmente manipulado de modo que o time do competidor falhe no Electronic Team Check. Tá? Então, se deu lá na hora do Casual Battle, né, de procurar, não passou, ali ele toma DQ. Porque foi ilegalmente manipulado. Ele tem algum erro que ele não pode nem entrar no online. Bom, Procedural Error, né? Aqui nós também temos os Minor, e o Minor tem o Caution, e depois pode virar o Warning. E também temos os Majors e Severes. Vocês vão ver que aqui é um pouco mais tranquilo quando a gente fala de penalties recomendadas, tá? E a primeira delas, o Minor, é um Caution. Ou seja, a primeira infração é um Caution, se ele for reinfrator, aí vira um Warning, né? Exemplos de Procedural Error Minor. Você saiu andando, né? Walking away from a match before both competitors' game system apresentou o resultado final do jogo. Por exemplo, você já ia perder, estava no último turno, você só tirou o seu switch e guardou. Não, você tem que esperar. Isso é um caution. Tipo, não faz isso. Deixa o jogo terminar. Dá run, forfeita, desiste, não tem problema. Mas não sai andando antes do próprio sistema falar qual foi o resultado do jogo. 2. Esquecer de assinar o match slip. O que é o match slip? É aquela filipeta, aquele papelzinho que você recebe em alguns torneios, que tem o seu nome, o nome do adversário, qual o round, e você tem que marcar quem venceu. Isso é muito importante. Terminou, marca nos jogos quem venceu, circula o nome de quem é o vencedor e ambos os jogadores assinam. Saiu, não assinou, é um caution. Aconteceu isso de novo, já vira um warning. Entrar em... Ai, que é sacanagem, pô. Se você tá num campeonato e você entra numa área só de staff, você toma um caution. Mas, por favor, né? E outro. Interrompeu um staff, um juiz, durante o anúncio
de regras para os competidores. Ou seja, seja educado. Basicamente é isso. O warning. Então, olha a diferença. Se você não assinar o Mad Sleep, você ganha um caution. Agora, o warning. Se você assinar errado, já é um warning, já não é um caution. Por quê? Porque você vai precisar de um juiz para corrigir isso da Mad Sleep. Outra coisa. Iniciou a rodada, o juiz falou, podem começar. E você tem um tempo para estar sentado na mesa. O ideal é que, quando o juiz fale, pode começar, você já esteja na mesa. Só que, se você não estiver na mesa, você tem 5 minutos para chegar. Ele falou, pode começar às 10 horas, até 10 e 5, até 10 e 4, né? Ou seja, menos do que 5 minutos, você toma um warning. Tipo, ó, você tá atrasado, tá atrasando um jogo aqui. Você vai receber um warning. O severe é game loss, ou seja, game loss acontece quando você reporta um resultado de maneira incorreta. Você pode, na correria ali, né, você preencheu a Mad Sleep errada, beleza. Agora, você reportou esse resultado errado, é game loss. Se você demorou 5 minutos ou mais para se apresentar uma partida, é game loss. Então, nesse mesmo exemplo, aqui, ó, você está atrasado, mas demorou 4 minutos, você vai tomar um warning. Demorou 6, é game loss, você já perdeu a primeira partida. O cara, se ganhar mais uma, ele já ganhou o confronto. Se você dropou do torneio, foi embora, mas esqueceu de reportar que você dropou, isso também é um game loss. E mesmo que você não esteja lá para receber esse game loss, ele é aplicado. Como eu falei, todas as penalidades, né, as penalizações, elas são reportadas. Outra coisa, e isso é incrível que pode acontecer isso, mas eu já vi acontecer. Você jogou com o oponente errado. Você conseguiu sentar numa mesa que não era a sua e começar um jogo com outra pessoa que não era a pessoa que você deveria jogar. Isso é um game loss, tá? 5.4.4 Condutas antidesportivas. Isso é muito importante. Sejam pessoas amigáveis. Sejam competidores amigáveis, tá? Aqui também tem alguns tipos de erro. O minor, que é o warning. Então, você tem aqui... se você deixa a área de jogo ali suja, se você não cuida dela, se você é rude ou se você atrapalha um jogo, você vai receber um warning, tá? Deixou lixo em cima da mesa, qualquer coisa que seja. Você vai receber um game loss quando você deixa muito lixo na mesa, quando você não cumpre as instruções do staff, quando você tenta manipular um jogo através de intimidação ou distração, ou você se recusa a assinar a filipeta Match Sleep. Isso é game loss, tá? E você pode ser desqualificado também. Se você deprecia a área do torneio, se você sugere que o resultado da partida seja por meios aleatórios, ou você faz ali uma chantagem ou uma coerção ou qualquer outro jeito que seja para determinar o vencedor da partida. Se você rouba, quem diria, né? Se você assalta, se você briga, se você discute, né? Tipo, se você aqui ameaça, seja por palavras ou ameaça fisicamente um staff event, um professor, se você insulta ou se você mente. Então, isso daqui é de quê? Por isso que eu sempre falo, gente, tem um erro, chega na humilda, na moral, pro juiz e fala, ó, tô com um problema, tô com um erro, errei aqui, mas não minta. Mentir pode te desqualificar do torneio, tá? E bom, para finalizar aqui, vamos falar aqui dos dois apêndices, né? Isso daqui é importante porque ele não entra no Electronic Check, mas ele também pode ser aqui utilizado como uma característica de manipulação ilegal do seu Pokémon. E isso aqui
é um Team Error Major, ou seja, é um Game Loss e você pode até mesmo receber um DQ, né, um Disqualification. Então, se você tem um Pokémon com qualquer atributo que indica que ele não foi obtido via gameplay normal ou promoções oficiais, mas resulta em não discerne uma vantagem competitiva. Isso daqui, gente, é muito importante, porque eu já vi também muito jogador passar por isso, e aí sempre tem os defensores de redes sociais. Ah, mas isso não faz diferença no competitivo. Não faz, mas ele utilizou de algo ilegal. Então não é permitido. Ou seja, eu tenho um Pokémon que está numa Pokébola que não pode ser encontrado através de uma gameplay normal ou promoção oficial. Por que isso? Porque a maioria dos Pokémons de eventos são distribuídos numa Pokébola específica, que é a Cherish Ball. Então, se é um Pokémon de evento e não está numa Cherish Ball, ele não está ali de um jeito legítimo. E isso caracteriza essa possibilidade. Um Pokémon que lista que foi obtido via ovo, mas ele tá numa Master Ball ou Cherish Ball também. Porque essas duas Pokébolas elas não são passáveis para os filhotes por breed. Então significa que ele está ilegítimo, ilegal. Um Pokémon que é Shiny, mas a sua espécie não pode ser encontrada Shiny oficialmente. Exemplos: Shiu, Chien-Pao, Wo-Chien, Ting-Lu, Koraidon, Miraidon, Terapagos, não existem versões deles Shinies. Então, se alguém está utilizando isso, ela manipulou o jogo para que ele seja Shiny. E um Pokémon com Nick ou OT que indica que ele foi obtido, não foi obtido via uma gameplay normal, ou seja, os famosos bots de Discord. Eles são Pokémons ilegais, você não pode utilizar eles nos torneios, tá bom? Outro ponto aqui, a seção 2, né, que nós falamos, é um Team Error Severe, quando algum competidor foi encontrado ali com algum Pokémon, descrito aqui abaixo, que com qualquer ataque, ability, nature, status ou outro atributo que resulta em vantagem competitiva que não foi obtida através de gameplay normal ou promoções oficiais. Então você tem ali um Pokémon que tem alguma coisinha ali que é impossível de ser obtido, que resulta em vantagens competitivas. Isso é um Team Error Severe, então ele pode tomar ali um DQ, beleza? E aí, para finalizar o documento aqui, updates desse documento, né? Sempre quando tem uma versão nova, ele fica disponível aqui no site oficial da Pokémon. E aqui tem as revisões, um histórico, né, de tudo que foi feito aqui da última revisão para a anterior. Beleza? Pessoal, nós ficamos aqui com 50 minutos de vídeo. Eu espero de verdade que tenha sido proveitoso para você que está começando agora ou que já joga torneios, mas sempre tem dúvidas a respeito dessas regras, desses pontos que impactam mais na sua experiência de torneio. Deixa aqui embaixo nos comentários se tem alguma dúvida, se tem algum comentário, se você tem algum complemento a tudo que foi falado aqui. Eu vou responder todo mundo. Leu o texto, ficou naquela dúvida, Koga, eu vi aqui página 15, nessa parte aqui eu não entendi, me explica? Eu respondo nos comentários, não tem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, os próximos vídeos eu quero focar muito nessa experiência de torneio, e alternando também com gameplays e com conteúdos ali sobre o VG competitivo. Beleza? Espero que tenham gostado até aqui. Eu espero ver vocês mais vezes e manda para aquela pessoa que você sabe que disputa torneio, mas ainda assim tem dúvidas de como se comportar em torneio. Beleza? Obrigadão.